Olá! Quem ainda não garantiu uma vaga na UFN para 2026 tem uma nova oportunidade. Estão abertas as inscrições do vestibular complementar para diversos cursos. E para o novo ano tem novas graduações, metodologias inovadoras e programas de bolsas para a formação de professores. A pró-reitora acadêmica Vanilde Bisonin conta pra gente o que foi destaque em 2025 e traz as novidades para 2026. No quadro Nosso Egresso, você vai conhecer um ex-aluno de odontologia que hoje é referência em harmonização facial. Pesquisadores da UFN agora contam com uma bioimpressora para pesquisas em saúde. Estudantes encerram disciplina eletiva com mostra e reflexões sobre saúde, diversidade e equidade. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente! Novos estudantes foram conhecidos nesta semana aqui na UFN. A universidade realizou a chamada oral para vagas em 5 cursos. Os candidatos aprovados já realizaram as matrículas e agora aguardam pelo início das aulas no dia 18 de fevereiro de 2026. E quem ficou de fora tem mais uma chance de estudar aqui na UFN por meio do vestibular complementar. Há vagas para diversos cursos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site ufn.edu.br. O candidato pode optar por 3 formas de ingresso diferentes: aproveitamento da nota de redação da UFN, realizada entre 2019 e 2025, aproveitamento da nota da redação do Enem, prestado entre 2016 e 2025, ou realização da prova de redação online da UFN. E uma universidade cheia de oportunidades espera pelos estudantes em 2026. E para a gente saber mais sobre os cursos de graduação para o ano que vem e também fazer um balanço deste ano, a gente conversa agora com a pró-reitora acadêmica, professora Vanilde Bisonin. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada pela oportunidade. Fechar o ano de 2025 conversando com você é sempre muito bom. E projetando já o novo ano que vem aí, né, prof? Exatamente, exatamente. Cheinho de novidades, por isso eu quero começar abordando os 3 novos cursos da instituição que a gente já vem falando desde a metade do ano, o vestibular já foi feito. Tem essa expectativa, então, pelo início desses 3 novos cursos: comunicação digital, teologia, inteligência artificial e ciência de dados. E eu quero saber como que está essa expectativa, professora, ainda mais que são cursos com novas metodologias, né? Conta pra gente. Isso, então, nós estamos com uma expectativa muito alta em relação ao trabalho realizado na proposta desses cursos. Eles foram pensados, planejados com muito cuidado, com muito carinho, analisando as transformações do mercado, ouvindo estudantes, ouvindo docentes e incluindo todo esse trabalho no nosso plano de desenvolvimento institucional. Então, são cursos que foram pensados, cuidadosamente planejados, com novas metodologias, com a metodologia diversificada que nós chamamos metodologia de projeto. Então, ele está centrado numa metodologia que nós chamamos metodologia de projetos, que é uma metodologia que nós chamamos ativa, que é centrada no aluno. E também nós conectamos o projeto desse curso com o mercado, com as transformações sociais que a gente analisou a partir dos nossos estudos. E nós pensamos que esse estudante que chega na instituição, ele tem que ter uma nova experiência. Então, no caso desses 3 cursos, desses cursos e também de outros cursos que nós trabalhamos no ano de 2025, fazendo uma reestruturação curricular. Esse estudante, ao chegar na universidade, ele está tendo a oportunidade de experienciar novas experiências, novos desafios. Então, o aluno é colocado com desafios desde o início do curso. Ele está conectado com empresas, com instituições, no sentido de que, ao longo da sua trajetória formativa, ele consiga construir um projeto de trabalho que ele vai desenvolver ao final do curso. Tudo isso trouxe um entusiasmo em relação aos alunos,
em relação ao corpo docente, que também participou ativamente desse trabalho. Então, na medida que nós divulgamos também esses cursos, eles passaram a chamar a atenção da mídia de modo geral, da sociedade de modo geral, das pessoas de modo geral. Então, nós temos assim uma certeza de que estamos caminhando num caminho promissor, onde o aluno então vai ter oportunidade de vivenciar novas oportunidades de uma forma diferenciada. A gente estava vendo imagens de um dia de imersão nesses novos cursos, né? Onde foi explicado como que eles vão ser, como que vão funcionar, inclusive lá no Parque Tecnológico, que eles vão ser muito próximos com o Parque Tecnológico, né, Exatamente. professora? Isso. E eu queria destacar que o aluno ele vai já resolver problemas da sociedade, né? Isso que eu acho que é uma das coisas muito interessantes, porque ele vai já atuar ativamente no contexto de toda a cidade, região, estado, país, né? Isso, e ele vai conectar a universidade por meio do Parque Tecnológico e também dos ambientes criativos que a própria instituição possui. A forma como a matriz curricular foi pensada, ela foi pensada na medida, de modo que este aluno, a cada semestre, ele desenvolva novas competências. E essas competências são direcionadas à criação de um projeto, que a gente está chamando de trilha profissional. Então, essa trilha profissional que vai culminar no final do curso com um projeto de trabalho que ele pode desenvolver quando acabar o curso. Perfeito. Né? E para isso, professora, então, vocês tiveram bastante trabalho esse ano, né? Sim. Senhora, toda a sua equipe da Pró-Reitoria Acadêmica, porque foram criados, então, os PPCs, os projetos pedagógicos desses cursos, e também foram atualizados os PPCs de outros cursos, né? De outros 6 cursos. Isso mostra que a universidade está atenta às legislações que vão mudando e também essas atualizações do mercado, né? Isso. Quando nós começamos a trabalhar nesses 3 cursos, aí as notícias se espalham rapidamente, né, no meio acadêmico, e com isso nós tínhamos que atender à legislação vigente de novos cursos. Os cursos de História, especialmente os cursos de licenciatura, o curso de Física Médica e Ciências Contábeis, por uma questão da norma emanada do Ministério da Educação. Bem, com isso, então, nós pensamos de trabalhar também dessa forma, nesses outros cursos. E trabalhamos, então, com afinco na questão da reestruturação desses cursos nesta nova modalidade também, pensando em metodologias diversificadas. Então, isso faz com que nós estamos levando à instituição uma formação muito mais integrada entre os próprios cursos, mas também muito mais próxima do seu futuro trabalho quando formado. 9 cursos passaram por processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento e obtiveram bons resultados. Vou pedir para o Márcio Santos colocar para a gente aí na tela, então, os cursos que passaram por esse processo e as notas que eles obtiveram. Queria que a senhora comentasse, então, como que foi esse trabalho, né? O que significa essas pontuações, professora? Bem, essas pontuações, elas demonstram o trabalho intenso que nós tivemos no ano de 2025, mas também elas demonstram o reconhecimento de um trabalho institucional. Esse não é um trabalho isolado da Pró-Reitoria, não. Ele é um trabalho coletivo, que envolve toda a instituição. Envolve estudantes, envolve professores, envolve os técnicos administrativos. E a gente obter esses resultados, né, nesse momento é dizer que todo esse trabalho foi reconhecido também pelo Ministério da Educação por meio desses resultados. Nós observamos então que nenhum curso teve um conceito menor do que 4. Isso então mostra a excelência acadêmica da nossa universidade e também o compromisso que nós temos enquanto gestores com a qualidade da formação dos nossos estudantes. Né? Ali a gente tem o primeiro curso Sistemas de Informação, né, que obteve o conceito 5, que completou 30 anos, agora em 2025. Isso, e nós temos ali também o curso de História, o curso de Matemática com conceito 5, e que são cursos que têm quase 70 anos, né?
Exatamente, Então, foram lá os pioneiros, né, professora? Isso, exatamente. Aproveitando que a gente está falando dos cursos de licenciatura, né, História, Pedagogia, Matemática, vamos falar um pouquinho sobre a formação de professores, então, né? Dados da Unesco indicam que o mundo, pró-reitora, vai precisar de 44 milhões de professores para a educação básica até 2030 para atingir a meta da educação de qualidade. E diante disso, a gente sabe, vem acompanhando que a UFN está alinhada com programas do governo de incentivo à formação de professores. A gente tem aí o Professor do Amanhã, já há alguns semestres, né? E agora a novidade é o PRILEI. Eu gostaria que a senhora destacasse, né, o quão são importantes essas oportunidades para o estudante, né? Isso. Diante dessa questão da formação de professores. Então, o dado da Unesco, ele é um dado assustador. Isso demonstra um pouco a desvalorização profissional da profissão de professor. E ele, para mim, ele é um dado assustador porque 2030 já está logo ali, né? E também, por outro lado, ele apresenta a oportunidade que esse estudante pode ter nos próximos anos. Então, a educação básica passa a ser um campo de atuação desse estudante com muitas oportunidades. E nesse sentido, eu vejo que os governos, tanto estadual, municipal, estadual e federal, estão criando estratégias para tentar diminuir esse impacto da falta de docentes. São estratégias, ainda no meu ponto de vista, um tanto pequenas ainda. É preciso dar um passo maior. É preciso valorizar esses docentes, a profissão docente, é preciso valorizar. Ganha importância nessa direção os cursos de formação de professores, porque nós temos que compreender que não é simplesmente ter um diploma de qualquer modo, mas é preparar esse docente para atender as aspirações das novas gerações que vêm por aí. Então, compreender tudo isso não é uma tarefa fácil. E a instituição, ela tem participado, então, ativamente de todos esses editais que são lançados, como, por exemplo, o Professor do Amanhã. É um programa do Governo do Estado de valorização da formação docente. E também agora nós conseguimos, por meio da Universidade Federal de Santa Maria, nós conseguimos aprovação de um projeto que atende pela sigla PRILEI, mas é um projeto também de incentivo à formação docente, que é uma formação em rede. Então, nesta rede sul, nós participamos enquanto Universidade Franciscana, juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria e a Unicinos. Então, nós estamos já com o edital aberto, nós estamos oferecendo nesse edital 80 vagas para o curso de licenciatura em História e 80 vagas para o curso de licenciatura em Pedagogia. E esses programas, tanto o Professor do Amanhã quanto o PRILEI, eles trazem uma série de benefícios para o estudante, para que ele permaneça enquanto estudante de um curso de licenciatura. Por exemplo, nós temos assim bolsas integral durante todo o curso, então o aluno não paga absolutamente nada. No caso do Professor do Amanhã, ele recebe uma bolsa de R$800, também não paga a mensalidade, os encargos, né? E ele tem também a vantagem de ter um acompanhamento pedagógico permanente com professores altamente qualificados que essas universidades e também a Universidade Franciscana, ele possui. Ele tem também a oportunidade de trabalhar num contexto real de escola, dentro da sua prática, e com esse acompanhamento ter uma formação muito mais adequada para os novos tempos que vêm por aí. Perfeito. Lembrando aqui então, né, para quem está nos assistindo, que ficou interessado, né, professora, o Professor do Amanhã, aqui na UFN a gente tem vagas para os cursos de História, Letras e Matemática. Agora estamos em processo então para um novo edital para ano que vem, é isso? Isso, exatamente. E do PRILEI, então, tem vagas para os cursos de História e Pedagogia. E as inscrições vão até o dia 4 de fevereiro de 2026. Então, é só entrar lá no site, dar uma olhadinha no edital, ver ali os critérios, né? E acompanhar o processo de seleção. Exatamente. Gostaria de destacar com a senhora agora mais algumas ações desse ano, né? Que a gente teve aí também
toda uma série de formação sobre inteligência artificial, né, professora? A gente falou da criação do novo curso, mas a gente discutiu muito isso. Sim. O que a senhora destacaria de assuntos, de ações que marcaram esse 2025? Além de tudo que a gente já falou aqui, né? Bem, foi um ano bastante denso. O trabalho junto à Pró-Reitoria deste ano foi talvez o mais denso de todo o trajeto que eu tenho junto à Pró-Reitoria de Graduação e agora à Pró-Reitoria Acadêmica. Mas eu destacaria esse fortalecimento da formação de estudantes que nós tivemos durante este ano. Todos esses projetos de mudanças curriculares, de criação de novos cursos, eles trouxeram junto com tudo isso uma formação docente sólida também. Então nós investimos muito nisso, discutimos novas competências, as competências para os novos tempos e como fazer tudo isso dentro de levar tudo isso dentro de um projeto pedagógico de curso. Então nós investimos fortemente, eu queria dizer, na formação docente, na criação desses novos cursos, nas mudanças curriculares, nesse processo avaliativo que nós vimos aí, que é um resultado de todo um trabalho coletivo junto à Pró-Reitoria. Nós ampliamos também a produção acadêmica dos nossos estudantes por meio de projetos de iniciação científica. Eu destacaria aqui na Pró-Reitoria de Graduação os projetos PET Saúde, que é voltado para estudantes da área da saúde, o PIBID, que é voltado para estudantes dos cursos de licenciatura. Nós temos programas de monitoria que fortalecem, então, a participação dos alunos junto às turmas de cada curso. Então, tudo isso alinhado também com a extensão, a consolidação da curricularização da extensão, fez com que a universidade se aproximasse mais também da comunidade e entendesse melhor as demandas dessa sociedade. E por isso, então, também as mudanças curriculares dos cursos atendem a essas demandas. E eu acredito que foi um trabalho assim, bastante profícuo, mas eu destaco que foi um trabalho coletivo, não é um trabalho individualizado da nossa Pró-Reitoria, da nossa equipe, mas eu dedico todos esses resultados positivos a todas as pessoas, a todo esse envolvimento da instituição. E coloco nesse grupo os estudantes, os professores, os nossos funcionários. Todo esse engajamento faz com que a instituição tenha esse resultado positivo que nós estamos observando. Bom, a senhora falou que 2025, então, foi um ano denso de muito trabalho. E 2026, o que vem por aí, professora? Pois é, 2026, ele é um ano também desafiador, porque a implantação desses novos cursos dentro dessa modalidade que nós estamos prevendo também é um desafio. E nós temos isso, vamos encarar isso com muito cuidado e com muito empenho, com muita dedicação. Vem pela frente todo um marco regulatório da EAD, então a instituição vai se envolver com isso. Nós temos o desafio da internacionalização da graduação, nós temos o desafio das novas tecnologias educacionais que também tem que ser, nós devemos trabalhar dentro da instituição, dentro desses novos cursos e também dos que já estão em andamento. E acredito que nós vamos fortalecer a instituição por meio dos cursos de graduação na busca dessas novas competências na formação dos estudantes para atender às demandas desse século e dessas novas gerações. Os desafios não param nunca, né, professora? Mas assim que tem que ser, né? Que nos motivem cada vez mais a sempre trabalhar pela qualidade e excelência da formação acadêmica na instituição, que tem aí 70 anos de história, né, que a gente comemorou esse ano. Exatamente. Esses 70 anos de história também eles pesam, porque a gente tem que dar conta disso tudo que passou e o que vem pela frente, né? Gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui hoje, né, fazendo esse balanço de 2025, essa projeção para 2026. Muito obrigada, parabéns pelo todo o trabalho de vocês ao longo desse ano e que venha então um novo ano cheio de desafios aí e coisas boas para a nossa Universidade Franciscana. Obrigada, professor. Eu agradeço a oportunidade e queria desejar assim, para toda a equipe da UFN TV
que tem feito um trabalho magnífico também durante o ano de 2025, desejando assim, um Feliz Natal e que seja um ano novo de muita esperança, também de muito trabalho e de muito acolhimento dos novos alunos que vêm por aí, os antigos e os novos no início do próximo ano. Com certeza, muito obrigada. Em nome da nossa equipe, de toda a equipe da UFN TV, a gente agradece e também deseja um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e a gente vai seguir acompanhando tudo o que acontece aqui na Universidade Franciscana. Tá bom, obrigada. Obrigada, professora. E agora a gente apresenta a última edição deste ano do quadro Nosso Egresso. Vamos conhecer o Haroldo Júnior, graduado em odontologia pela UFN, que é referência na área de harmonização facial. A universidade para mim foi um desafio muito grande. E eu acho que foi uma prova de muitas coisas e eu acho que de muito amor fazer a faculdade. E aí então fazer a Unifra para mim era algo inalcançável. Quando eu passei no vestibular, eu achei que eu não ia conseguir fazer aqui a faculdade. E a minha mãe disse assim, vai que eu vou dar um jeito. E eu consegui fazer, consegui me formar na Unifra. Então a Unifra para mim ela vem como um lugar de muito aprendizado, assim, de possibilidades. E tudo se deve ao que aconteceu aqui, né? As possibilidades que eu tive dentro da universidade, as pessoas que me inspiraram dentro da universidade. Hoje, depois de tantos anos, eu volto e encontro os professores que eram as minhas inspirações e recebo eles dizendo que eu os inspiro, né? Eu tive professores que foram alunos meus. Então eu tive colegas de graduação que foram meus alunos. Então a minha história de vida profissional começou aqui dentro da UFN. Então eu tenho um carinho assim absurdo por esse lugar. Eu ando nos corredores, eu sinto um cheiro nostálgico, me lembra as paredes, me lembram o início de tudo. É o lugar onde eu tenho um respeito assim absurdo, é quase um lugar sagrado para mim, assim. E digo a todos que estão estudando, que sonhem, eu sempre falo, sonhem bastante. Sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo esforço, o mesmo tamanho, demanda a mesma energia. Então sonhem bastante, sonhem grande, porque a gente pode alcançar lugares incríveis, assim, com respeito ao próximo, com dedicação ao que a gente faz, com amor, com entrega, a gente pode chegar a lugares inimagináveis. A harmonização eu falo que antes de harmonizar um rosto, a gente harmoniza a vida das pessoas. Eu acho que a harmonização ela é muito mais ampla do que uma seringa, do que um lábio, do que uma definição de contorno. É muito mais ampla do que rugas, né? Então a harmonização é isso, ela devolve. Eu gosto de falar que a harmonização é devolução. A gente devolve muitas coisas perdidas. Além de estruturas, além de gordura, além de qualidade de pele, a gente devolve a autoestima, a gente devolve a autoconfiança, a gente devolve muitas vezes a feminilidade de uma mulher que está muitas vezes esquecida. A gente tem mães que se dedicaram a cuidar somente dos filhos muitos anos, esqueceram a feminilidade. Temos mulheres com autoestima abalada, mulheres que foram abaladas fisicamente, que foram abusadas psicologicamente. Vem através da harmonização um resgate de autoestima. Temos homens que querem uma imagem de maior confiança, homens que também têm autoestima muito abalada muitas vezes, através da harmonização resgatam, se empoderam, desenvolvem suas capacidades tanto no trabalho, na vida social, com muito mais potência, por ter uma autoconfiança resgatada. Então desde 2015 a gente forma profissionais dentistas e médicos até então, na área de harmonização facial. A escola foi a primeira escola para formação de dentistas do sul do país. Já passou mais de 4.500 alunos, mais de 15.000 pacientes tratados. Hoje nós temos 2 sedes, uma em Porto Alegre e outra em Canoas. Temos um portfólio no Instituto com 14 cursos diferentes, distintos. Somos 16 colaboradores dentro do Instituto. Então, meu trabalho é esse. Eu formo muita gente. A gente tem convênio com algumas universidades no país, então a gente também tem aula no Rio de Janeiro. Temos convênio com alguns países, como Uruguai, Argentina, Chile, Costa Rica. Temos um curso dentro da Universidade de Nova York, que a gente vai todo ano para Nova York, um vínculo da Universidade de Nova York com a Universidade do Brasil.
E aí a gente oferece esse curso para profissionais latinos, muito panamenho, mexicano, colombiano, muitos brasileiros. Então a gente trabalha em alguns lugares. Também temos um convênio com o Canadá. Enfim, viajo bastante, levando o nosso conhecimento. Na próxima semana começam as rematrículas e os estudantes já podem conferir no nosso canal do YouTube vídeos explicativos sobre as disciplinas eletivas, incluindo as novidades do próximo semestre. E falando em eletivas, os alunos da disciplina Diversidade e Equidades, temáticas emergentes em saúde, encerraram o semestre com a mostra Intersecções, que trouxe reflexões sobre saúde pública e diversidade. Essa disciplina, o nome dela é Diversidade e Equidades, temáticas emergentes em saúde. E a gente fez uma pesquisa de campo onde a gente viu que os estudantes da área da saúde não conheciam essas temáticas. Então a gente fala muito de população negra na sala de aula, da população LGBT, da população de rua. Então a comunidade acadêmica todos precisam conversar sobre isso. Então, o nosso grupo ele pensou justamente na Política Nacional da População Negra, que é um trabalho que eu já venho aportando faz tempo dentro do curso, pela dificuldade que se tem, né, dos profissionais da saúde terem acesso a essa política dentro da formação acadêmica. Nosso produto desenvolvido é intitulado Caminho da Equidade. É um tabuleiro, ele foi pensado para todos os profissionais da área da saúde, então, por mais que o meu curso seja enfermagem, é umas perguntas mais amplas, onde todos os profissionais conseguiriam responder, né, de forma interdisciplinar. Então, foi pensado em questões sobre a política em si, né, quais são as orientações dadas nela. O nosso projeto ele veio de uma palavra que a gente ouviu por muito tempo na disciplina, que foi invisibilidade. Como que a gente ia mostrar a invisibilidade e de qual minoria? Porque a gente viu sobre invisibilidade racial, de moradores de rua, pessoas com deficiência e a comunidade LGBT. A gente escolheu fazer um trabalho que a gente conseguisse mostrar com pequenas frases e falas assim que veladas de brincadeira tornam a luta invisível mesmo. Então a gente representou de forma bonita uma comunidade, mostrando como ela é colorida, a gente escolheu as cores da bandeira, enfim, para mostrar. E depois a gente larga por cima a folha das frases, mostrando como essas frases elas tornam a comunidade invisível. Por isso que a gente escolheu fontes variadas e espalhou as frases, colocou elas não numa leitura convencional, porque a ideia era provocar desconforto para ver como essas pessoas se sentem ao ouvir essas frases, para que talvez gerasse uma reflexão e a partir daí um aumento do respeito. E aí a gente abriu para quem quisesse também escrever que tivesse passado por situações de preconceito. Que a gente consiga que a comunidade acadêmica enxergue que a gente precisa falar sobre isso, que a gente precisa de representatividade, um movimento pró-diversidade, né? E essa disciplina vai ser oferecida novamente no próximo semestre. E para marcar o Dezembro Laranja, mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de pele, os cursos de Física Médica e Radiologia entregaram protetores solares para os selecionadores de materiais recicláveis de Santa Maria. Os integrantes da ASMAR receberam mais de 100 protetores, além de orientações sobre o uso do produto. A ação faz parte do projeto de extensão Radiações, Aplicações e Implicações, que ocorre desde 2020. E pesquisadores da UFN passam a utilizar uma bioimpressora em novos estudos na área da saúde. A tecnologia possibilita criar materiais capazes de interagir com o corpo humano de forma segura para a regeneração de tecidos e outras aplicações médicas. E a nossa equipe foi conhecer de pertinho esse novo equipamento. Na pesquisa que desenvolve no doutorado em nanociências na UFN, o Walter agora conta com uma tecnologia capaz de transformar ideias em soluções para a saúde. Uma bioimpressora que imprime biomateriais para regenerar tecidos e criar curativos para lesões de pele. O meu doutorado ele é mais focado em curativos, inteligente, né? Tende a criar um fármaco
parecido, que atuem na cicatrização. E conversando um pouco com o Luiz, como orientação, ele me sugeriu a questão da impressão 3D, utilizando essa impressora para justamente a gente ter um carreador, né, dessa nossa nanopartícula que ajude ainda mais na questão da cicatrização. O equipamento foi adquirido por meio do edital do programa Tec Futuro Saúde, da Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia. Hoje em dia a gente tem uma grande demanda por produtos, por exemplo, para recuperação de tecidos ósseos, que normalmente são produtos importados ou vinculados a grandes marcas, que são produtos caríssimos. Então a ideia é desenvolver tecnologias mais baratas, né, para acessar, né, a população para o SUS, né, e também a produção de curativos que sejam inteligentes, principalmente para feridas por queimaduras, diabetes, que são feridas que normalmente são mais difíceis de curar e podem levar ao óbito. O projeto Saúde Digital integra diferentes cursos de graduação, como Engenharia, Computação, Farmácia e Nutrição, e de pós-graduação, como Nanociências e Saúde Materno-Infantil. Ele me propôs essa ideia de que ele estaria entrando nesse edital e que a gente criaria um grupo, né, multiprofissional, criar esse ambiente onde a gente consiga criar produtos de diversas formas, tanto como curativos, como até o que a gente chama também de tecido-like, né, que seria algo mimetizando um tecido. E isso vem uma ideia inovadora dele e um desafio para mim. Na realidade, para a gente resolver problemas complexos da área de saúde, a gente precisa de equipes multidisciplinares, que pensem juntos, cada um com a sua forma de pensar, para conseguir resolver um problema complexo. Para produzir os materiais, são utilizados hidrogéis a partir de polímeros biocompatíveis, que podem ser adicionados com nanopartículas ou biovidro. Os biomateriais são potencializados para promover efeito antimicrobiano e osteointegração, melhorando os processos de recuperação dos tecidos. Temos grandes novidades para 2026, né? Vão se transformar, né, em ideias em produtos, possivelmente patenteados, e que a gente espera daí que esses alunos consigam, né, conquistar, né, esses novos materiais para a gente fazer ciência para levar para a sociedade, né, e é isso que o país precisa, é isso que a sociedade precisa. E o curso de Arquitetura e Urbanismo está em contagem regressiva para fevereiro de 2026, quando acontece o 6º workshop em parceria com a Fundação Henrique Miralles, em Barcelona. 14 acadêmicos vão representar a UFN, o que amplia para mais de 80 o número de estudantes que já vivenciaram essa experiência internacional. E esta edição será ainda mais especial porque Barcelona vai celebrar o centenário da morte de Antoni Gaudí, arquiteto modernista catalão, conhecido por obras como a Basílica da Sagrada Família, que se tornou a igreja mais alta do mundo, com a instalação da cruz na torre central, dedicada a Jesus Cristo. E a gente já deseja uma boa viagem aos estudantes. Seguimos falando do curso de Arquitetura e Urbanismo porque uma metodologia desenvolvida para ampliar o aprendizado em sala de aula foi premiada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, no Departamento do Rio Grande do Sul. A professora Clarissa Pereira foi premiada por uma proposta da disciplina de conforto ambiental. Na arquitetura, aprender também é projetar futuros. Quando novas formas de ensinar ganham vida, o resultado transforma não só o que se constrói, mas quem constrói. Por inovar na sala de aula, a professora Clarissa, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFN, conquistou o prêmio IAB-RS. Eu acabei vendo o edital, ele era sobre práticas pedagógicas e emergência climática, ou seja, que fechava tudo. Esse é o 3º IAB do curso e o primeiro na categoria profissional. O IAB-RS reconhece os TCCs de Arquitetura e Urbanismo do Estado para valorizar a formação profissional e o ensino na área. É muito simpático, né, ganhar um prêmio IAB. É um sonho de todo estudante, é o propósito também do TCC. É a segunda vez que eu participo. Na primeira vez, eu, como estudante, tive uma menção honrosa, foi muito legal, né? Agora, como profissional, também tem um peso completamente diferente, né? E bem importante também, não é? Para saber que a gente está no caminho certo aqui, está fazendo as coisas certas dentro da disciplina. O reconhecimento veio de uma ideia que nasceu em sala de aula, transformar teoria em experiência.
No pós-doutorado na URGS e com a parceria de estudantes e professores, a Clarissa desenvolveu um jogo de tabuleiro que aproxima os acadêmicos da prática projetual de forma leve, estratégica e colaborativa. A ideia foi de observar os últimos anos na disciplina de conforto ambiental, que os resultados de projeto lá no final do semestre, eles não estavam muito satisfatórios. Existia muito mais uma preocupação de como formatar esse projeto do que dar respostas bioclimáticas para o projeto arquitetônico, que é o objetivo da disciplina. Nesse jogo eles se reúnem em grupos, então através dos dados eles formam, né, esse contexto mesoclimático. Então o objetivo dos alunos é montar uma casa para uma situação de emergência, por isso que tem que ser rápido, e para o clima específico. Com os dados e as cartas que representam os 4 elementos da natureza, os acadêmicos simulam decisões que tornam os projetos mais bioclimáticos e sustentáveis. Um processo que, mesmo aplicado de forma analógica, nasceu no digital e já é adaptada à realidade de toda a América do Sul. Todas as estratégias que eles aprenderam, né, sobre a arquitetura bioclimática no início do semestre, eles vão aplicar em projeto. O tabuleiro ele traz agilidade para aplicar esses conceitos bioclimáticos, né, nestas tipologias. As cartas iam nos guiando assim, mas era uma coisa muito espontânea assim, a gente ia tendo as soluções em conjunto, ou em um momento de criação a gente conseguiu tomar decisões pensando realmente no conteúdo e não tanto no projeto, parte técnica. A gente pensou mais em soluções para os problemas que nos foi apresentado durante a disciplina. Agora a proposta é ir mais longe, registrar o jogo e disponibilizar o código aberto para que outras universidades possam utilizar e aprimorar a metodologia. Uma conquista que valoriza a pesquisa, fortalece o curso e inspira novas formas de ensinar. O curso de jornalismo apresentou os 2 curtas-metragens produzidos na disciplina de produção em cinema. Olha que legal! A estreia ocorreu no Cineclube Lanterninha Aurélio, na SESMA. Foi durante a Mostra Integrada de Produções Audiovisuais, a MIPA, promovida pelo Lab 6. No curta Desligar, uma família hiperconectada tem a rotina interrompida por um blackout inesperado e precisa lidar com a convivência fora das telas. Já o curta O que Fica no Silêncio acompanha encontros entre 2 amigas em que detalhes revelam situações que uma delas tenta esconder. A história aborda temas sensíveis como a violência contra a mulher e o feminicídio. O Tá na Mídia traz agora qual é a palavra escolhida pelo dicionário de Oxford para representar o comportamento da sociedade em 2025. O famoso dicionário de inglês Oxford publica desde 2004 a Palavra do Ano, que seria um termo que melhor representa comportamentos ou fenômenos que marcaram a sociedade nos últimos 12 meses. Na última segunda-feira, o dicionário Oxford anunciou a escolha de 2025, Rage Bait, que pode ser traduzido literalmente como isca de raiva. Mas o que isso significa na prática? Eu vou te mostrar com 3 situações hipotéticas. Imagine que você está lá rolando o feed da sua rede social preferida e de repente aparece um vídeo com um homem gritando que a polícia deveria prender não só o político que você votou, mas também todos os eleitores dele, incluindo você mesmo. Não dá aquela vontade de ir lá e responder? Você segue navegando e o próximo vídeo traz uma pessoa dizendo que jamais se relacionaria com alguém que trata bem os animais. Dá vontade de comentar perguntando por quê, né? Por fim, surge o vídeo de um cozinheiro amador ensinando a fazer uma lasanha de bala de morango com hortelã e provolone. A crítica já vem automaticamente na ponta dos dedos. Muitas pessoas, diante de absurdos assim, não resistem e comentam. E quem ganha com essa explosão de comentários? Justamente os criadores desses conteúdos tão provocativos. Afinal, quanto mais engajamento, maior o alcance dos vídeos e maior o lucro. Esse fenômeno tem nome, Rage Bait, isca de raiva. Nas palavras do próprio dicionário Oxford, Rage Bait é o conteúdo online produzido deliberadamente para provocar raiva ou indignação, sendo frustrante, provocativo ou ofensivo, com o objetivo de aumentar o tráfego
ou o engajamento em uma página da internet. E o ciclo ele se retroalimenta. Quanto mais comentários fervorosos, mais o algoritmo entende que esse conteúdo merece ser entregue para outras pessoas, e quanto mais pessoas recebem esse conteúdo, mais comentários raivosos e assim sucessivamente. E no fim, os produtores eles lucram milhares de dólares graças aos sistemas de pagamento dessas plataformas digitais. E com a chegada dos vídeos hiperrealistas feitos por inteligência artificial, esse tipo de conteúdo só cresce, porque ficou ainda mais fácil produzir absurdos perfeitos para te provocar. Por isso, fica o alerta. Evite comentar ou reagir a conteúdos que te deixam indignados. Assim, você evita de cair nessa isca de raiva. E de quebra, deixa de alimentar quem lucra com a nossa raiva. Esse foi o Tá Na Mídia de hoje. Até a próxima. E o Conselho Universitário se reuniu esta semana para a última reunião do ano. Os conselheiros aprovaram o Guia Acadêmico de 2026, com as informações sobre a organização e o funcionamento da instituição. Está disponível no Minha UFN. A reitora Irani Rúpulo destacou que é importante que toda a comunidade acadêmica leia e use o guia para orientações. Na reunião foram aprovados o curso de especialização em pastoralidade e evangelização em ambientes educativos e o regimento do PPG em Ensino de Humanidades e Linguagens. O plano orçamentário de 2026 também foi discutido e aprovado. E os colaboradores da UFN participaram de uma visita guiada ao Museu Franciscano História e Cultura, inaugurado em outubro. O local retrata a memória da Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã. Os técnicos da instituição conheceram o acervo, que é formado por arte sacra, paramentos religiosos, instrumentos musicais e objetos que revelam a atuação das Irmãs Franciscanas na área da saúde e da educação. O acervo ficava no convento São Francisco de Assis e agora ocupa um casarão histórico na Avenida Rio Branco. Os contatos para agendamento de visitas estão aparecendo aí na tela. E a gente encerra com um convite da Pastoral Universitária. Na próxima quinta-feira, 18 de dezembro, a UFN realiza a tradicional missa de fim de ano e ação de graças na Capela São Francisco de Assis, aqui no Conjunto 3. A missa está marcada para as 7 horas da noite e será presidida pelo arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Brustolin. Toda a comunidade acadêmica está convidada a participar. A sugestão é que todos usem roupas brancas ou claras. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Tchau!